Bom dia, meus amados. Aqui mais uma vez quem vos fala é o pastor Zeca. E eu quero lhes trazer nesta manhã mais uma reflexão com relação à palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos aí abrissem a palavra, no livro de Mateus, no capítulo 15, onde nós faremos uma leitura para podermos falar sobre a tradição dos homens. A partir do versículo 1 de Mateus 15, a palavra nos diz o seguinte: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Segundo esta leitura, nós estamos aqui diante de um dilema, Saber o que é palavra de Deus, mandamento de Deus, e podemos identificar aquilo que é tradição realmente dos homens, o que é, na verdade, a tradição. Então, a tradição é um costume? Uma pergunta. E nós poderemos responder que sim, porque Jesus ele faz distinção entre tradições e costumes e os mandamentos divinos das Escrituras. Quando os costumes se elevam acima da lei ou das Escrituras, se torna puro legalismo. Lá no livro de Mateus também, um pouco mais atrás, a gente pode observar em Mateus capítulo 12, Capítulo 12, do versículo 36 e o 37, que a palavra diz o seguinte, em Mateus 12, a partir do versículo 36, o 36 e o 37. A palavra lá fala o seguinte: Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E o 37 fala: Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Então, amados, a aplicabilidade desse texto para nós, de Mateus 12, 36, 37, ele vem dizer que aquilo que sai da boca, ele é reflexo, É reflexo ou produto daquilo que ela é interiormente na vida do indivíduo. Então, essa passagem de Mateus 12, 36 e 37 nos comunica essa verdade. Então, Jesus ele procura mostrar que as palavras, tudo aquilo que nós falamos, elas têm importância eterna. Então, os pecados verbais, como mentira, fofoca, insultos, são passivos de condenação severa. Então, Jesus, nesse livro aqui, escrito por Mateus, ele nos traz essas verdades, essas revelações, Então, Mateus 5, 22, a partir do versículo 22, o autor escreve lá e são palavras, Palavras que o Senhor Jesus proferiu em seus sermões. Ele diz lá no 22, eu porém vos digo, qualquer que seja motivo,
se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que ele chamar de louco, será réu do fogo eterno. Aleluia! Então, amados, a palavra ela é poderosa. A palavra ela tem um poder imenso, que talvez você ainda não reconheça, né, o poder que tem a palavra, mas eu quero que com essa reflexão desta manhã, você possa entender que há poder nas palavras, assim como o próprio Senhor Jesus fala, né, e que Mateus escreve para nós no capítulo 5. Então, nós também podemos tomar estas palavras de Mateus e trazer como uma aplicação, né, para as nossas vidas. Nós precisamos expressar uma fé poderosa. Então essa fé, ela nasce dentro de nós pela produção da palavra, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que tem que direcionar o nosso modo de vida, né? Direcionar como nós vamos viver. Nós não podemos viver na prática do pecado, nós não podemos viver cometendo pecados de tradição humana, porque os fariseus eles eram doutores, né, nessa questão da tradição, dos costumes. Mas o Senhor Jesus ele nos mostra nessa passagem de Mateus e tantas outras passagens que o homem ele precisa se interiorizar, ele precisa saber. Então nós precisamos viver realmente uma vida pautada em cima dos mandamentos do Senhor, né, para que a gente venha externar coisas boas e não coisas ruins. Então tudo aquilo que sai de dentro de nós, né, através das nossas palavras, nós haveremos de dar conta um dia de tudo isso, né? Então essa fé no Cristo vivo, ela precisa ser externada. Então o versículo 28 também lá de Mateus diz assim, ó, Mateus 5, ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, nós precisamos nos policiar em tudo para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé esteja sendo aprovada pelo Senhor, da mesma forma como Ele aprovou, né, a fé daquele centurião. E nós podemos ver que a fé do centurião causou admiração no Senhor Jesus Cristo, quando ele fala lá em Mateus capítulo 8, versículos 10 e 13, ele diz algo importante. Ele diz: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A fé daquele centurião foi uma fé verdadeira, foi uma fé que teve resultados imediatos. E o Senhor Jesus deu testemunho dessa fé. Então,
Como é então que nós podemos fazer a aplicabilidade, né, de todas essas coisas às nossas vidas? Como nós podemos de fato, né, vivermos nessa prática boa de podermos somente obedecermos a palavra do Senhor, né, a palavra de Deus, essa palavra que está presente em nossas vidas, né? Então, a palavra de Deus, ela é falada, pregada, ensinada, para que possa haver confiança, para que nós possamos confiar na palavra de Deus, né, e nela depositarmos coisas boas. Há um versículo aqui em Mateus 12, 33, que diz aqui o seguinte: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Então, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então nós precisamos confiar na palavra de Deus. Esta palavra é que está diante de nós, é ela que nos dá essa certeza imediata. Então, para nós concluirmos nesta manhã, quero dizer para você: tenha confiança e exerça fé no poder de Deus. Amém? A palavra, ela é muito clara. A palavra de Deus nos dá essa certeza, essa plenitude daquilo que nós temos que viver. Então nós temos que andar por fé, nós devemos ser obedientes a esta palavra, né? Confiar plenamente nesta palavra. A tradição, ela muitas das vezes ela atrapalha, os costumes muitas das vezes atrapalham, mas a confiança na palavra de Deus não. Então, esta confiança que eu devo ter, porque a palavra de Deus me pede. No livro de Hebreus 11, ele diz que a minha fé tem que crescer. Então ele diz lá: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto é fé. Então, versículo 6 também diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, resumindo, tenha confiança na palavra de Deus. Exerça a sua fé no poder de Deus. Muito obrigado.